Você sabia que morar na Itália e ser residente na Itália podem ser duas coisas completamente diferentes? Que se você não manter a sua residência da forma correta aqui na Itália e não fazer as atualizações, você pode até mesmo ser preso, e que o processo de cidadania italiana é completamente dependente do processo de residência? Deu para perceber o quanto ela é importante, né? E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para te explicar sobre ela e te dizer como você consegue ter uma residência legal na Itália. O controle da residência aqui na Itália é muito rígido, tá? Para você poder ter acesso a vários dos direitos, mesmo já sendo cidadão italiano, você precisa dela. Então, tudo que você vai precisar de vida aqui na Itália, de estrutura pública, vai depender do seu local de residência. Escola para os seus filhos, a saúde, têxera sanitária, que é o documento que você precisa tirar, o seu médico de família, tudo isso vai gerar em torno do seu local de residência. A questura para estar fazendo o permesso de soggiorno do seu cônjuge. Então, tudo isso vai estar em torno da sua residência. Sem ela, a gente pode dizer que mesmo com cidadania italiana, você fica meio travado aqui na Itália. E diferente do Brasil, para ter uma residência, não basta só eu alugar uma casa e ocupar essa casa. Eu tenho que registrar ela no comune onde eu moro. Então eu tenho que comunicar que eu estou morando naquela casa. Pois a residência, como conceito, ela é diferente do domicílio. Existem as duas formas de se viver aqui na Itália, como residente ou domiciliado. Você pode ter os dois. Porém, para que eu tenha um domicílio em um local, eu preciso ter uma residência em outro. A residência é sempre a que comanda. Eu posso ser residente em um local e domiciliado em outro. Eu não posso ser domiciliado em um local e não ter uma residência em outro local. Por definição, a residência é o local onde eu transfiro a minha dimora abituale. O lugar onde eu vou viver habitualmente, onde eu vou receber as minhas comunicações fiscais, as minhas comunicações de tudo que a Itália precisar me comunicar, inclusive de correio, de contas, de boleta, tudo é centralizado no meu local de residência. E será esse o meu endereço da minha habitação principal. Agora, se eu, por exemplo, eu moro em Dervio, sou residente em Dervio, se eu temporariamente arrumo um emprego em Milão e aí eu encontro uma casa, um quarto, algo para alugar em Milão, eu posso transferir para lá o meu domicílio, mas a minha residência continuará sendo aqui, a não ser que eu vá mesmo, mude para uma casa com contrato de aluguel de uso habitativo, coloque as contas da casa no meu nome, então eu vá para lá com toda a minha dimora habitual. Se eu for para lá com tudo, aí beleza, eu vou transferir minha residência para lá. Agora, se eu fico aqui com a minha residência aqui, mas vou passar um tempo em Milão, eu transfiro somente o meu domicílio para Milão, porque tem um motivo específico para eu passar um tempo em Milão. O importante aqui é que você entenda a importância da residência e a diferença entre residência e domicílio. E quem é que faz a residência? Quem faz a residência, quem faz esse registro é o ufficio anagrafe do comune onde você vai morar. E você já deve ter ouvido falar daquele famoso vigile, porque é ele que confirma a residência. Não. Quem confirma a residência é o ufficio anagrafe. O vigile, ele nada mais é do que uma das etapas necessárias para que a residência seja confirmada. E o tempo máximo para a conclusão dessa residência é de 45 dias corridos, tá? E se não existir nenhuma comunicação do comune dentro desse período, a sua residência foi confirmada automaticamente. E dentro desse período de 45 dias, pode acontecer sim que nem mesmo o vigile passe. Isso é uma questão de protocolo do comune. Se o comune não achar necessário fazer esse controle, essa verificação, ele não vai fazer. Pois o vigile, ele nada mais é do que um guarda, como se fosse um guarda municipal aí do Brasil, e ele passa para confirmar essa residência, para ter certeza de que a declaração que você fez para o comune é verdadeira e que a casa que você está morando comporta o número de pessoas e que ela tem as condições habitativas para que vocês estejam morando ali. E sim, ele vai passar para todo mundo na Itália, independente se é estrangeiro, se está em espera de cidadania, se já é italiano. Inclusive, para quem já é italiano, toda vez que muda de residência, ele passa, salvo que
que o Comune não queira fazer esse tipo de controle e verificação. Por exemplo, na minha última mudança de residência, nessa casa aqui, ele nem mesmo passou, nem mesmo deixou uma cartinha, nem nada, nem apareceu. E nesse caso, você já sabe que se em 45 dias você não recebeu uma comunicação do Comune dizendo, olha, o vigília passou e não te encontrou, ou dizendo, olha, tem alguma coisa errada, tá faltando documento, ou dizendo, olha, não vou aceitar o seu pedido porque não tá certo isso. Se ele não fizer nenhum tipo de comunicação, a sua residência foi confirmada. Mas esse tipo de tranquilidade para a passagem do vigília acontece principalmente para quem já tem a cidadania italiana, para pessoas que já moram na Itália e fazem somente essa troca de residência, que é um procedimento comum para os comunes. Agora, quando a gente está falando de fazer uma residência para quem vai fazer a cidadania italiana aqui na Itália, aí a gente já está falando de um procedimento um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais que na prática funciona da mesma forma, são os mesmos documentos praticamente, mas na questão subjetiva da questão, o oficial vai olhar ali, não é algo que ele faz todos os dias. Então, para ele é um pouco diferente essa questão. Então, é um pouco mais sensível essa questão do vigília e o controle costuma ser maior. Então, a questão dele vir visitar as casas, dele olhar dentro das casas, os detalhes das casas, é muito mais recorrente durante o processo de cidadania do que para quem já mora aqui na Itália. Inclusive, ele pode passar até mesmo mais de uma vez durante esse período de 45 dias. Ele pode passar quantas vezes ele achar necessário para ter certeza que aquela declaração que você fez no Comune é verdadeira. E dentro desse controle um pouco mais rígido para quem está em processo de cidadania, pode acontecer que o vigília faça uma certa entrevista com as pessoas que estão ali na casa aguardando ele passar. E nessa entrevista, algumas das perguntas mais comuns, eles vão querer saber se vocês são casados, então eles vão querer saber quem daquela casa é um casal, ou se você tá sozinho, se você tem um marido ou uma esposa, e o porquê que ela não está com você. Ele vai querer entender essa história para saber se está só você na casa, ou se está você e tem outra pessoa, pela questão de número da casa, tá? Vocês sabem que aqui na Itália eu não posso colocar quantas pessoas eu quiser na casa, porque eu tenho uma metragem quadrada específica para cada pessoa, que gira em cerca de 14 metros quadrados por pessoa, mas depende muito da casa, tá? Ele vai perguntar o motivo pelo qual você tá aqui, então você vai falar tranquilamente que você vai fazer a sua cidadania italiana, por descendência, iuris sanguinis. Ele vai perguntar se você vai estar trabalhando, e essa é uma pegadinha, porque ele vai querer saber se você está trabalhando em nero, porque ele sabe que um processo de cidadania, até você pelo menos ter a ricevuta do permesso, você não pode trabalhar, tá? Só com o passaporte você não vai poder trabalhar. E aí ele vai querer saber se você vai estar trabalhando ou não, porque se você falar que sim, ele vai subentender que você está trabalhando ilegalmente. Fale, estou trabalhando somente se você estiver trabalhando legalmente. Se não, fique quietinho e fala, ó, minha comprovação financeira vem do Brasil, eu trouxe uma reserva do Brasil e eu faço a conversão do dinheiro até o meu processo ficar pronto e eu poder trabalhar. Ele vai perguntar qual é o seu mestiere, qual é a sua profissão, o que você faz da vida ou fazia da vida no Brasil, isso você pode responder tranquilamente, o que você fazia. E ele pode perguntar também sobre a questão das contas da casa, se estão no seu nome, em quem estão, intestate, né? Intestate que é no nome de quem que está. É uma questão importante para ele verificar a idoneità, né? Aquela coisa de você realmente estar morando no local. E quando uma pessoa muda para uma casa, em 99% das vezes passa as contas para o próprio nome. Isso comprova, é uma das coisas que comprovam a dimora habituale em uma casa. Beleza, o vigília passou, ele te encontrou na casa, confirmou sua residência, tá tudo certo. E vamos seguir em frente, o processo ainda não acabou, o processo de residência, a não ser que o Comune te envie uma comunicação de conclusão de procedimento, aí sim, acabou. Agora, se ele não te enviou nada, você tem ainda que esperar até esses 45 dias para ter certeza que a sua residência foi confirmada. Mas e se o vigília não me encontrar? O que acontece comigo? Nesse caso, se acontecer pela primeira vez, o vigília não vai acabar com o seu processo, ou te mandar embora da Itália, ou te prender. Não, ele vai passar uma segunda vez. Ele vai perguntar para os vizinhos se você realmente está morando naquele local. Ele vai verificar a caixinha do correio, ele vai olhar se o seu nome está lá, porque tem que estar sempre, tá? Inclusive no final do vídeo eu vou falar para você uma coisa que aconteceu comigo e que eu quase tomei uma multa por conta disso. Mas enfim, você vai
Fica até o final do vídeo que você vai entender. E já se inscreve no canal e deixa seu like, porque esse conteúdo aqui é conteúdo que ninguém te conta, é conteúdo aprofundado sobre a vida na Itália, sobre a residência na Itália e sobre a cidadania italiana. Então merece o seu like. Então se o vídeo ele não te encontrar, não se desespere, ele vai fazer uma segunda tentativa. Quando a gente está falando de cidadania, como eu expliquei para vocês, que é um pouco mais sensível, não é interessante que isso aconteça pela questão subjetiva do negócio, entendeu? O Comune não vai gostar dessa coisa de não te encontrar, porque tem muito isso das pessoas virem para a Itália, dar entrada e ir embora, que é algo que não pode acontecer, dar entrada no processo de residência ou de cidadania e ir embora. Então existe muito isso, eles sabem disso e por isso o controle é um pouco mais delicado. Então esteja em casa, vai, espera, são só alguns dias, fica ali sentadinho esperando, tá? Já para quem já tá na Itália, existe até mesmo a opção de você agendar com o Vigili, deixar o seu telefone, avisar, ó, eu trabalho de segunda a sexta nesse horário, você vai me encontrar em casa nesse horário. Ele vai passar dentro do horário que você dizer para ele que você vai estar em casa. Então é uma coisa mais tranquila nesse sentido. E quais são os documentos necessários para fazer o pedido da residência? Você vai precisar do módulo do pedido da residência que você vai encontrar no site do Comune. Quase todos os comunes hoje têm no próprio site o módulo que eles usam, tá? Existe que é meio que padrão, mas nem todos os comunes usam o mesmo. Alguns, inclusive, fazem o pedido completamente online por uma plataforma do próprio Comune. Outros você pode enviar por e-mail e poucos você tem que ir realmente pessoalmente até o Comune. Depois disso, você vai precisar do documento relativo à casa onde você vai morar. Então, um contrato de aluguel, ou se você comprou a casa, do documento da propriedade da casa, ou uma hospitalidade, contrato de comodato uso, tudo aquilo que é idôneo de que você comprova que você vai morar naquela casa, vai habitar aquela casa, que tenha natureza habitativa, tá? Guardem bem essa palavra, habitativa. As estruturas turísticas, por exemplo, não têm natureza habitativa num contrato de um Airbnb ou em algo que você aluga para uma temporada. Eles não têm natureza habitativa, por isso você não pode fazer a sua residência. Documentos da casa em mãos, você vai precisar do seu códice fiscal e da sua identidade. Pode ser sua identidade italiana, pode ser sua identidade como passaporte, caso você não tenha cidadania italiana. Mas para os cônjuges de plantão, para os estrangeiros de plantão, você vai precisar primeiro do seu permesso, ou pelo menos da ricevuta do pedido do permesso, para depois dar a entrada na sua residência. Então, vamos desmistificar aqui, não tem essa questão de primeiro fazer residência para depois permesso. Não, primeiro permesso, depois residência. Já para o processo de cidadania é um pouquinho diferente, tanto na questão documental quanto na questão de apresentação do documento. É na circular 32 que você vai encontrar, 32, tá? Que você vai encontrar as informações necessárias do Ministério do Interno para poder fazer a sua residência sem um permesso de soggiorno, porque você chega na Itália como brasileiro, certo? Como visto de turista, e você chega lá no Comune e vai dar entrada na sua residência. A sua cara e fala, mas eu não posso, porque você vai precisar do permesso de soggiorno. E aí você vai falar pra ela, falar assim, ó, não, mas eu tenho essa circular aqui, que é a circular 32, onde fala que se eu venho pedir a minha cidadania italiana, eu posso fazer a minha residência só com esse visto aqui, que é o visto da área Schengen, que eu entrei, que é o meu carimbo no meu passaporte. Então você não vai precisar do permesso, você vai precisar do seu passaporte com o carimbo, e se você fez escala durante a sua vinda aqui pra Itália, em um dos países do espaço Schengen, que não são os mesmos países da União Europeia, é o espaço Schengen. Se você fez essa escala e pegou o carimbo, por exemplo, na França, na Espanha, em Portugal, e depois chegou na Itália, você vai precisar da declaração de presença. Você vai ter que apresentar uma prova de que você tem o direito à cidadania, e aí depende do Comune, pode ser que eles peçam para ver toda a lista dos documentos. Pode ser que eles queiram só uma cópia da árvore genealógica e uma cópia da certidão italiana. O mesmo módulo do pedido que você encontra lá no site do Comune, mas dessa vez vai ser preenchido de uma forma um pouquinho diferente do que do exemplo anterior. E o que eu posso te dizer é que tem novidade vindo aí em questão de ajudar vocês aí com esses módulos e essas coisas difíceis de burocracia da Itália. Fique atento. Mas aí você me pergunta, Giovana, quanto tempo eu tenho e quando eu devo mudar a minha residência? Meu filho e minha filha, você tem que mudar a sua residência sempre que você mudar de casa. Então, sempre que você mudar, você vai mudar também a sua residência e fazer todo esse passo a passo de enviar o módulo com os seus documentos, o contrato de aluguel ou a hospitalidade, tudo para o Comune. E por lei, você tem 20 dias para fazer isso.
todos os locais onde você possui cadastro, ou seja, banco ou qualquer outro lugar que você tenha um cadastro, você tem também que comunicar essa mudança de residência. Ah, Giovana, mas eu fiz minha cidadania e eu não vou morar na Itália, eu vou para Portugal, eu vou para Alemanha, eu quero ir para fora, eu quero ir morar nos Estados Unidos. Você tem que fazer também o registro da residência e também tem que controlar toda vez que você mudar de endereço. Só que aí é de uma forma diferente que você faz. Você faz pelo AIRE, que é o Anagrafe dos italianos residentes no exterior. Então, se na Itália o Ufficio Anagrafe cuida do registro de residência dos italianos residentes, no exterior é o AIRE que vai controlar tudo isso. E você faz tudo isso online, tá? O AIRE é uma plataforma bem simples online, onde você coloca os seus documentos, os seus dados e o comprovante do endereço onde você mora em qualquer lugar do mundo e fica ok com as leis italianas. É só com o AIRE atualizado que você vai ter acesso ao consulado italiano, da onde você estiver morando, para poder fazer renovação de passaporte ou qualquer outra necessidade que você tiver. Se teve um filho, quer incluir o filho, fazer a cidadania do filho, somente com o AIRE atualizado. Ah, mas sei que você tá falando é bobagem, eu não fiz nada, não faço nada, não precisa fazer isso. Gente, por lei, se você não mudar sua residência, não se preocupar com isso, você pode sim responder civilmente, administrativamente e penalmente. Quando você faz uma declaração para o community que você está morando em tal lugar, aquilo ali é uma coisa muito séria. Então, se é feito um controle, se tentam te encontrar na sua casa, tentam entregar uma correspondência e nunca te encontram lá, você pode sim responder por declaração em falso, por você não estar no local onde você declarou que está. E aqui a gente chega em algo que aconteceu comigo no meu primeiro ano aqui na Itália. Alugou nossa primeira casa, naquela loucura, trabalhando, fora eu em um lugar, o Rio em outro. E a posta italiana, Poste, estava tentando entregar uma correspondência na nossa casa. Nossa casa tinha um jardim e tinha uma cerquinha baixinha e tinha uma caixinha do correio, só que eu não tinha ainda feito a plaquinha com o nosso nome bem claro. Eu tinha escrito com uma caneta branca assim em cima da caixa do correio o nosso nome. E como lá eram várias casas, uma juntinha da outra, o cara da posta não conseguia entender qual era o endereço correto, qual era o número correto da casa, e simplesmente ele denunciou para os carabinieri, porque ele dizia que a gente não estava no endereço que especificado. E um belo dia o que acontece? Bate na nossa porta um policial, todo lá com uma multazinha na mão para dar pra gente. O carabinieri encontrou, né, o nosso número correto, teve um pouquinho mais de boa vontade, encontrou e viu que o nosso nome estava na caixinha do correio, então ele não nos multou porque estava tudo correto no final das contas. Ele só pediu para que a gente fosse até a poste e explicasse a situação e atualizasse o cadastro para que não tivesse mais esse problema. Mas é um exemplo prático para vocês terem uma ideia de como é sério isso aqui na Itália. Então é uma correspondência que eu nem imaginava que eu ia receber, inclusive eu acho que era uma multa de trânsito, que a própria Poste denunciou para a polícia de que a gente não estava ou não morava naquele endereço. Então tenham em mente isso. E obviamente já deixe seu like, porque vídeo técnico assim, com tudo que você precisa saber sobre um assunto específico na Itália, você só encontra aqui nesse canal lindo, maravilhoso de Itália, que tem tudo sobre a vida na Itália. Se inscreve, deixe seu like, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau a tutti!